Que potência que a gente consegue fazer aqui nesse tipo de circuito? É como? É qual? Né? Eu vou basicamente medir, percebam que cada IGBT ele tem um diodo, que a gente chama de diodo de roda livre. Um diodo de roda livre atribuído a cada IGBT. E a gente vai conseguir medir esses diodos na placa no IPM, tá? A gente consegue medir cada diodo desse individualmente. E por consequência, consegue medir também o IGBT. Aí eu vou falar alguns detalhes do IGBT que o teste, a gente consegue aferir com o teste. Primeiro, a gente consegue medir as quedas características de cada diodo, tá? Vou mostrar na prática para vocês. Quando eu colocar aqui a ponteira do multímetro em cima dos conectores responsáveis por cada IGBT, né, eu consigo ver cada diodo individualmente. Testando os diodos, a gente por tabela testa o IGBT também, tá? Porque de maneira comparativa, os diodos eles têm que dar valores bem próximos. Se algum já der alterado, pode ser alteração no diodo ou no IGBT. Pode ser que o IGBT esteja com alguma fuga. E esse valor aqui, por ser um diodo, ele só vai dar valor, só vou conseguir medir em um sentido, tá? A gente utiliza o barramento positivo e negativo como referencial. Quando eu tiver com um multímetro, eu vou mostrar melhor na prática. Eu não vou me ater tanto ao teste aqui na teoria, só quero que vocês tenham noção que isso aqui está lá dentro do IPM. Dentro do IPM tem essa estrutura com 6 IGBTs e com 6 diodos de roda livre atribuída a cada IGBT. E esse diodo a gente consegue medir. Por consequência, a gente consegue medir, ó. Lembrando que os pinos do IGBT é gate, coletor e emissor. Eu consigo medir coletor e emissor, tá? Eu consigo medir coletor e emissor do IGBT, além de medir o diodo. Então a gente vai conseguir já aferir alguns detalhes, algumas informações que eu meço com o multímetro. E qual o objetivo? Qual o objetivo desse teste? Saber se a parte de potência está ruim. Por quê? Já tive situações em que erro de sobrecorrente, deu erro de sobrecorrente, e o defeito estava em que um IGBT desse estava em curto. Um do positivo para a fase, vamos dizer, eu não lembro se era o VW, qual fase era, mas vamos dizer que era um. Eu lembro que era um superior que fechava para a saída. Então eu consegui medir todos, tá? Mas esse aqui ele estava em curto e já dava positivo direto para a saída V. Beleza? Então estava dando erro de sobrecorrente. Quando ia partir, quando o IPM mandava o sinal aqui para o gate, quando o IPM não, quando o micro, né? O microcontrolador mandava o sinal para o gate, ele acionava, mas já estava acionado aqui, então dava um problema. Então percebam, por isso que eu falei que o teste individual de cada IGBT ele é mais trabalhoso nessas placas menores. Por quê? Porque eu tenho que soldar pino a pino, né? Tem que dessoldar o pino, então dá muito trabalho. Já nas placas de potência, não precisa de soldar pino, basta acionar o optoacoplador responsável por acionar cada gate de cada IGBT. Então, eu não preciso testar um por um para saber que esse está em curto. Quando eu boto a máquina para partir, depois que eu faço esse teste prático, né, que é pegar o multímetro, vem lá com o multímetro, positivo, negativo, na escala de diodo, e eu faço a medição. Eu boto a ponteira negativa no barramento positivo e vejo o positivo no U, no V e no W. Eu consigo medir esse diodo, esse diodo, esse diodo. Troca a ponteira, bota a ponteira positiva para cá, ponteira positiva no GND, ponteira negativa vai no U, no W, no V e no U. Quando eu boto aqui eu consigo medir esse diodo, esse diodo, esse diodo, por consequência o IGBT também. Lembrando que eu meço o diodo como? Botando na escala de diodo, vou mostrar melhor na prática, tá? Só adiantando um pouco aqui. Eu boto o multímetro na escala de diodo, mando a ponteira positiva no anodo e a ponteira negativa no catodo. Ponteira positiva no anodo, ponteira negativa no catodo. Então quando está positiva aqui no GND, eu estou botando a positiva nos 3 anodos aqui, já que esse GND ele é jampeado, né? Na placa ele fica junto. Então eu boto ponteira positiva nos 3 anodos, quando eu boto o negativo aqui, eu pego esse, eu meço esse GBT, boto negativo no V, meço esse diodo juntamente com o GBT. Quando eu boto a ponteira negativa aqui no U, eu meço esse diodo juntamente com o GBT. Quando eu pego a ponteira negativa e jogo pro positivo, eu estou botando negativo no catodo desse diodo, desse diodo, desse diodo.
Então, botando negativo nos catodos, eu venho com positivo no V e no W e meço cada diodo individualmente. Quando eu falo medir diodo, eu estou medindo o diodo e, por consequência, o IGBT. Se eu inverter, botar positivo aqui, negativo aqui, não é para medir nada. Não é para medir nada. Esse teste também é válido, tá? A gente vou mostrar na prática. Não é para medir nada. Quando eu boto positivo no catodo, negativo no anodo. Em outras palavras, eu boto positivo no P e jogo negativo no VW. Ou boto negativo no GND e jogo positivo no VW. Não é para dar nada, é para dar aberto. Se der alguma coisa é porque tem alguma fuga, tá? Ou no diodo ou no IGBT, tá? Pode ter sim fuga. Então, voltando para a situação, esse aqui é o teste básico, né? É o teste com o multímetro, vou mostrar na prática para vocês. Mas esse defeito que eu peguei de sobrecorrente na Samsung era só um IGBT. Então, a placa ela não se deixa destruir. Ela vai tentar partir, tem uns sensores lá que fazem as leituras de corrente e tensão e não vai deixar partir o compressor. Então eu já testei. E, na verdade eu parti primeiro, deu erro, quando eu fui ver, estava em curto o IGBT, tá? Então, mesmo estando curto, não estourou a placa, não explodiu, basicamente ela tem os controles dela e ela não se autodestrói, né? Só se tiver algum surto muito grande. Então, por isso que eu não testo IGBT para IGBT. Eu passo a medição deles aqui, estão ok? Estão. Mas o único defeito que ela vai apresentar agora é aquecimento, né? Mas a parte térmica não está boa, ou está superaquecendo, ou não tem algum IGBT sendo acionado. Quando é trilha, quando não está chegando a trilha do micro para o IGBT, aí ele tenta partir e para, dá algum erro referente a corrente, partida de compressor, tá? Se for trilha, a gente descobre essa trilha. Se for interno, porque como eu disse para vocês, tem um drive. Então esse gate aqui, ele entra no drive, certo? Entra no drive e vai, aí depois é que vai para o microcontrolador. Então o microcontrolador manda para o drive, e ele aciona cada IGBT. Então tem 6 acionadores do IGBT, tá?